Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Bom, mais uma sexta-feira, mais uma videoaula e hoje a gente vai fazer a correção das últimas páginas que eu passei para vocês, tá bom? Que no caso foi a página 85 e a página 109. Então eu vou fazer a correção com vocês aqui, tá bom? Peguem o livro, quem não tiver de posse do livro, pega. Abre nas páginas correspondentes para fazer a correção junto comigo. Caso esteja errado, você apaga e conserta. Se tiver tudo ok, põe o Czinho ao lado, tá bom? Bom, a página 85, ela vem trazer, na verdade, o conteúdo que nós já abordamos, né, ao longo da Lesson 8, que é a lição 8, né? Como eu falei também nas últimas aulas, é a última lição do livro. Porém, ainda tem muito que a gente explorar, ainda tem muito que a gente aprender e, consequentemente, a exercitar. Então, esse assunto do Simple Past, que é o passado simples, é um assunto que a gente ainda vai trabalhar bastante, principalmente na realização de atividades, ok? É preciso exercitar, é preciso construir frases, é preciso embaralhar, é preciso trabalhar exclusivamente com os verbos, tá? Para que vocês tenham uma base mais sólida, para que vocês de fato entendam e possam dar continuidade nos conteúdos gramaticais da língua inglesa, ok? Então, aqui na página 85, ó, eu trouxe aqui só um lembretezinho, a nível só pra gente recordar as duas principais características do verbo no Simple Past, ou seja, como que esse meu verbo vai ficar no passado simples. Deixa eu mudar aqui a cor para dar um tom diferenciado. Bom, como que vai ficar no passado simples? O meu verbo ele pode ser regular ou ele pode ser irregular. Se o meu verbo for regular, eu vou apenas acrescentar o ed. Porém, se o meu verbo for irregular, aí eu vou precisar consultar a tabelinha para saber como que fica a forma do verbo no passado simples. Tia Sara, onde é que eu encontro essa tabelinha? É o que eu coloquei até, eu trouxe mais uma vez aqui, lá na página 86 do livro de vocês, tá? Nós temos aqui três, perdão. Nós temos a coluna do Simple Present, que são os verbos no presente simples. No Simple Past, que é essa coluna do meio que eu até coloquei aí de modo destacado, porque de fato é o que vai interessar para os nossos estudos, pelo menos por enquanto, ok? E a translation, que é a tradução. Então, você tem o verbo no simple present, no presente simples, o verbo no simple past, que é o passado simples, e a tradução desse verbo. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui o verbo help, né? O verbo help, no passado ele fica helped, ou seja, houve somente um acréscimo, né? Colocou-se o ed, que é o verbo ajudar. Se tem o ed, então, tia Sara, está correto que é um verbo regular? Yes, é um verbo regular, tá certo? Quando o verbo é irregular, ele muda completamente. Vamos usar o exemplo aqui do verbo go, ó, que é o verbo ir. Estão vendo, ó? Vejam que no presente simples, no simple present, ele é go. Vejam como ele fica no passado, no simple past, ele fica went, muda completamente, tá vendo? Então é preciso que vocês memorizem, não é decorar, tá, crianças? Isso aí, esse processo de memorização vai acontecendo à medida que a gente vai fazendo as atividades, ok? Então, aí tem nessa tabela, eu só vou cobrar esses verbos que constam aí nessa tabela na página 86. Claro que existe outros verbos, uma infinidade deles, mas eu não vou cobrar para vocês não, eu só vou fazer uso desses verbos que estão aí na tabela da página 86 do livro de vocês. Aí tá misturado, nós temos verbos regulares e verbos irregulares, ok? Então, nas atividades é que a gente vai tendo um aprimoramento melhor, certo? Então, aqui, voltando para a nossa página 85, tem um caça-palavras, onde pede para que vocês busquem, né, procurem os verbos no passado, tá? Lembrando que nesse caça-palavra você vai encontrar o verbo já com o ed, se ele for um verbo regular, ou na forma dele se ele for irregular. Eu coloquei aqui para ficar mais fácil, ó. Quem quiser dar uma pausa para fazer a conferência aí no seu livro, os verbos que nós encontramos foram esses, ó. Helped, tem o ed, verbo regular. Só, não tem ed, verbo irregular, ok? Went, verbo irregular. Ate é o verbo irregular também. Played, que é o verbo regular. Visited, também regular. Stayed, também regular, porque tem o ed. E o verbo made, que significa fazer, né? Que aí no caso ele é um verbo irregular.
Como é que eu vou saber, tia Sara, que eu vou ter que achar? É muito simples. Você vai procurar primeiramente o verbo aqui, por exemplo, o verbo go. Você vai olhar lá na tabelinha como é que está o verbo go. Bota pra cá. Opa. Então tá aqui, ó, o verbo go, ele no passado eu vou ter que encontrar o went, tá bom? Então você volta lá na atividade, aqui como eu até já coloquei aqui, o passado do verbo go tá aqui, ó, é o went. Aí você, depois que você encontrar a palavra no caça-palavra, você vai escrever ela aqui, ó, no caso aqui, went, né? O passado de go, o que que é? É went. Aí assim você vai fazendo para todos os outros verbos. Todos os outros verbos quais, tia Sara? Esses que o livro traz para você aqui, ó, nesse retângulo amarelo. O verbo go, o verbo eat, o verbo visit, o verbo play, o verbo stay, make, see e help, ok? Então você consulta lá na tabela e faz a busca aqui no caça-palavra e depois coloca o que você encontrou. Por exemplo, o verbo played. Deixa eu pegar aqui. O played é o passado do play. Então você vai escrever played aqui, tá certo? Tranquilinho, alguma dúvida? Se aparecer dúvidas no decorrer da atividade, vocês podem tirar comigo lá no grupo do WhatsApp ou no meu privado, tá bom? Estou à disposição de todos vocês. Então, vocês vão fazendo, só voltando aqui para a atividade, vocês vão encontrar o passado no caça-palavras de todos esses verbos que estão colocados nesse retângulo amarelo, ok, crianças? Bom, a página 86 mais uma vez, lembrando que o que interessa pra gente é essa coluna do meio, que é o simple past, que é o passado simples, tá bom? Vamos aqui agora para a página 109. Na página 109, eu fiz a atividade igualzinha a de vocês. O que era que dizia na página 109? Eram duas tabelas, duas colunas, né, constando os verbos. De um lado, os verbos no infinitivo, né, no presente, e no outro lado, os verbos no passado. Só que eles estavam embaralhados. O que que vocês iriam fazer? Vocês iriam recortar etiqueta por etiqueta, palavrinha por palavrinha, e iriam montar de modo que formasse os pares. Simple present, simple past. Simple present, simple past. Da mesma forma como consta aqui na tabela, ó. Tá certo? Para ficar nessa sequência, tá bom? Aí o que que eu resolvi fazer, ó? Como é atividade de corte e colagem, eu fiz igualzinho a vocês e colei no meu caderno. Estão vendo aí, ó? O caderno que eu uso para o meu planejamento. Eu fiz eu cortei e depois eu colei. E aí eu saí organizando, né? Agrupando, digamos assim, os verbos, né? Have com had, o study com studied, o make com made, eat com ate. Presta atenção na pronúncia, tá? Eat, ate. Drink, drunk. Visit, visited. Play, played. See, saw. Take, took. E go, went. Ah, tia Sara, mas eu fiz numa sequência diferente. O meu go foi o primeiro aqui, não tem problema. O importante é que vocês coloquem. Opa! O importante é que vocês coloquem essas palavrinhas sempre de acordo com essas palavrinhas. É importante que elas formem os pares corretamente, ó. O se com o só, o it com o ate, o have com o had, o go com o went. A ordem que vocês colocaram elas não importa. O que importa é que uma esteja ao lado da outra de forma correta, de forma coerente, ok? Então, pronto, meus amores. Isso vocês colhem no caderno de vocês, tá? Quem quiser, tia Sara, eu não quero fazer no meu caderno. Eu posso fazer numa folha? Para depois mostrar uma folha de papel ofício ou papel ao maço? Pode, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro que vocês façam no caderno, porque vai facilitar na hora que eu for corrigir quando a gente voltar, né, de modo presencial. E quem continuar de modo remoto, continua deixando lá na escola para que eu possa fazer a correção. Perfeito? Foi isso, meus amores. Só pra gente lembrar, mais uma vez, a agenda. Dá uma pausazinha também aí na nossa videoaula, para não perder a atividade da semana, tá? A gente já tá na reta final do ano letivo. Eu vou fazer essa conferência mais uma vez dos livros de vocês e atribuir nota juntamente com a atividade, ok? E, pra gente não esquecer, hoje, dia 30, amanhã, dia 31 de outubro, comemora-se o Halloween, né? Que é mais conhecido popularmente como a Festa das Bruxas. Então, as crianças, normalmente, principalmente nos Estados Unidos, elas saem às ruas, né? Batendo, toque, toque, toque,
de porta em porta, e aí elas fazem a pergunta, trick or treat, gostosura ou travessura? Então as pessoas têm o hábito de oferecer algum doce, chocolate, pirulito, bombom. Caso a pessoa, dona da casa, né, não dê nada para a criança, ela faz uma pequena travessura, tá? Uma coisa bem leve. Por exemplo, apertar a campainha e sair. Então são coisas simples, é uma travessura leve, nada que vá prejudicar ninguém ou causar algum tipo de mal a ninguém, tá? Então fica a dica para vocês. Espero que vocês tenham um bom final de semana. Aproveitem o Halloween. A Netflix, YouTube tem uma série de vídeos, uma série de filmes que vocês possam aproveitar e curtir esse Halloween, esse Dia das Bruxas, ok? Então a gente se encontra na nossa próxima aula. Goodbye!